E aí galera, tudo bem? Vamos iniciar hoje as propriedades periódicas, está na tabela periódica. Devido à organização que a tabela periódica tem de ser em ordem crescente de número atômico ou em ordem crescente de prótons, aquilo acabou causando umas certas semelhanças, tá? Que se repetir ao longo de períodos, ao longo da família, então isso que a gente vai estudar. A primeira que a gente vai ver é o raio atômico, tudo bem? Tá, o raio atômico, tá, pessoal? A medida do raio de um átomo isolado não pode ser feita com precisão, pois a eletrosfera não possui um limite determinado, tá? Então, pessoal, em tese, era pra gente o quê? Calcular o raio do quê? Do núcleo até a eletrosfera, tudo bem? Só que isso não é possível devido a gente não saber em certo até que ponto vai a eletrosfera. A gente não tem um cálculo exato, por isso a gente tem tudo aproximação. Então a gente não tem como saber exatamente qual o tamanho do raio certo, tudo bem? Mas no caso do ensino médio, tá, pessoal, por aproximação, a gente considera realmente o raio como sendo o local que sai do núcleo do átomo até a eletrosfera, como está aqui na imagem, tudo bem? Então isso aqui seria o raio, tudo bem? Já para o nível superior, a gente já vê uns cálculos aí de difração, de raio-x, tudo bem, tal, que a gente faz uma medida, tal, mas é outras coisas que a gente se estuda. Então, pessoal, é isso, tá? Então, pra gente, o raio vai ser realmente o núcleo do saindo do núcleo até a eletrosfera. Isso vai ser considerado o raio. Tudo bem, pessoal? Apesar de a gente não ter precisão se isso está realmente 100% correto, tá? Então, pessoal, como é o raio atômico em uma família, tudo bem? Lembrando que a família é aquelas 18 linhas verticais que a gente tem na tabela periódica. Não vamos esquecer isso, por favor. A propriedade que a gente viu foi a seguinte: em uma família da tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo, conforme aumenta o número atômico e, portanto, o número de níveis de energia do átomo no estado fundamental. Traduzindo, pessoal, o que acontece? Por exemplo, eu peguei aqui a família 1A, tudo bem? Você vai descendo aqui numa família, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E quanto mais você vai descendo, mais você vai aumentando de nível. Ele está no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Esses níveis aqui, pessoal, nada mais são do que aquelas camadas lá, tá? K, L, M, N, O, P, Q, que a gente viu, que nada mais são do que aqueles níveis de energia de 1 a 7, tudo bem? Então o hidrogênio, pessoal, ele tem aqui o seu núcleo, tá? De uma forma simplificada, ele possui o quê? Uma camada. Então o raio dele é pequeno. Mas já o lítio, pessoal, descer aqui para o segundo nível, já vou ter quantas camadas? Eu vou ter duas. E assim vai, quanto mais eu vou descendo, pessoal, numa família, na tabela periódica, mais vai aumentando a quantidade de camada. E se mais vai aumentando a quantidade de camada, pessoal, por consequência eu tenho essa lógica que numa família o raio atômico ele aumenta de cima para baixo, tudo bem? E aí vai, tá? Aqui já vai ter 5 camadas. E o franzio aqui, o franzio, ele já vai ter 7 camadas, entendeu? Olha como o raio dele é grande, olha como a distância do núcleo à eletrosfera é grande. Então, pessoal, por conta disso, tá? Ele a gente conseguiu chegar a essa lógica, tudo bem? Que o raio atômico numa família, ele cresce de quê? De cima para baixo, porque quanto mais tu vai descendo numa família, mais tu vai aumentando o número de camadas que aqueles átomos, que aqueles elementos, desculpa, possuem. Tudo bem? Então essa é a primeira ordem que vocês, a primeira coisa que vocês têm que gravar. Tá, pessoal? E a variação atômica do raio em um período, tá? Eu peguei aqui o período 2 da tabela periódica, tudo bem? Que tem o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, tá? Os períodos nada mais são do que aquelas linhas horizontais, tá? Aquelas 7 linhas horizontais são aqueles 7 níveis de energia, aquelas 7 camadas, tudo bem? Que a gente já viu. Tá, pessoal? No caso dos períodos, a lógica é o seguinte, tá? Quanto mais tu vai aumentando, pessoal, o número atômico de um determinado elemento, né? Porque tu sabe que na tabela periódica tudo cresce em ordem crescente, tá? Tá no mesmo período aqui. Então esse cara possui número atômico crescente aqui. Tudo bem? Beleza. Aumentei o número, eu tô aumentando o número atômico. Quando eu tô aumentando o número atômico, significa que lá no núcleo eu tô aumentando a quantidade de cargas o quê? Positivas. E as cargas positivas, elas têm atração pelas cargas negativas. Então, quanto mais eu vou aumentando aqui, pessoal, a quantidade
de prótons que a gente tem no núcleo, né? Porque está aumentando aqui o número atômico, mais o que esses caras vão fazer atração sobre o elétron e também o elétron sobre esses caras, porque carga de sinais opostos se atrai, tudo bem? Então a atração vai sendo maior e maior, porque eu vou tendo maior quantidade de cargas positivas lá no núcleo do átomo, tudo bem? Então, já que eu estou atraindo cada vez mais forte o elétron que está na eletrosfera, por consequência, pessoal, o raio atômico ele é o quê? Ele é menor, tá? Porque cada vez mais o elétron está sendo mais atraído e a tendência é que ele sempre mais se aproxime desses caras aqui, tudo bem? Se aproxime mais desses caras. Então, num período, pessoal, naquelas linhas horizontais da tabela periódica, o raio atômico ele aumenta do que? Da direita para a esquerda, tudo bem? Por quê? Porque quanto maior o teu número atômico, mais fortemente tu vai atrair as cargas negativas, por consequência, menor será o seu raio. Então, quem tem menor número atômico num período, como assim no caso aqui o lítio, ele vai possuir raio maior do que o berílio, do que o boro, do que o carbono, porque ele tem menos quantidade de cargas positivas do que esses caras aqui, que por ter mais, vão atraindo mais fortemente o elétron e por consequência eles têm um raio atômico menor, tudo bem? Tá, essa é a explicação, pessoal, que a gente aceita no ensino médio. Existe uma coisa por fora aí, tá? Que é a carga nuclear efetiva, tá? Um negocinho aí que a gente estuda mais em nível superior, que realmente está relacionada a esse coisa aqui da periodicidade, no caso do raio atômico. Ela explica também outras coisas, mas a gente acaba não estudando no ensino médio, tudo bem? Mas saiba que existe, tá? Então essa é a explicação que vocês têm que ter, tudo bem? Então vamos lá, juntando as duas coisas. Em uma família, né, ou seja, nas linhas verticais da tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então vamos lá, olha a seta, pessoal. Ou seja, aumenta de cima para baixo, porque quando eu vou descendo numa família, eu vou aumentando o nível, ou seja, eu vou aumentando as camadas que os elétrons estão, então mais longe eles vão estar do núcleo. Então aumenta o raio, tudo bem? Em um período, pessoal, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Por quê, pessoal? Porque quanto mais eu vou indo para cá na tabela periódica, mais eu vou aumentando o número atômico, tá? Mais eu vou tendo quantidade de cargas positivas no núcleo, que vai estar atraindo mais fortemente os elétrons, com isso diminuindo o que? O raio, tá? Diminui o raio por causa disso. Opa. Diminui o raio por causa disso. Então, essa é a jogada que vocês têm que gravar, tá? Em uma família, aumenta o que? De cima para baixo. E num período aumenta da direita para a esquerda, como está aqui. Tudo bem? E agora, pessoal, o raio dos íons cátions, tá? A gente sabe que a gente tem duas espécies de íon. Os cátions, quando eles perdem elétrons, e os ânions, quando ganham elétron. Pessoal, se ele está perdendo elétron, sem dúvida nenhuma, pessoal, o seu raio é menor, tá? Se tu compara aqui o raio do átomo normal, ele é sempre maior do que o raio do cátion, porque o cátion ele está perdendo elétron. Se ele está perdendo elétron, ele está diminuindo a região ocupada na eletrosfera, tudo bem? Então o raio dele diminui. Olha o exemplo aqui, tá? A gente tem o magnésio. O magnésio tem número atômico 12, a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Quando ele fica um cátion com carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons, ele perde exatamente o que? Essa distribuição 3s2. Então ele perde um nível a mais que o elétron está ocupado, ficando com apenas 2 níveis. Logo, isso diminui o que, pessoal? O seu raio, tá? O seu raio não vai até a 3, vai até a 2, tá? Até o nível 2. Como está aqui nessa imagem, ele perdeu o terceiro nível, ele perdeu esses 2 elétrons aqui, tudo bem? Com isso ele ficou menor, tá? Então o cátion ele sempre tem um raio atômico menor do que um átomo dele no estado normal, no estado fundamental, quando ele é neutro, tudo bem? E para o ânion, pessoal, ocorre exatamente o contrário, tá? O raio atômico do átomo no estado normal, ele é sempre menor do que do ânion, tá, pessoal? Por que o ânion sempre é maior, pessoal? Justamente porque ele está ganhando elétrons. Se ele está ganhando elétrons, pessoal, ele vai ter mais lugares naquele nível, ou ele vai até aumentar de nível que o elétron vai estar ocupando. Mas olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. O oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, tá? A distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p4. Aí ele ganhou 2 elétrons, tá? Carga 2-. A distribuição dele ficou 1s2, 2s2 e 2pc.
Aí você fala 2p6. Aí você fala, professor, ele não aumentou em nível. Os elétrons entraram no nível 2. Sim, pessoal, realmente estão no nível 2. Mas por que é maior? Porque, pessoal, elétron é carga o quê? Negativa. Tu tem 6 cargas negativas num certo espaço. Então, o máximo possível, elas vão querer estar o quê? Afastado uma da outra, tá? No máximo possível, vai ter que querer estar afastado. Já que ele vai estar afastado, mesmo ele estando no mesmo nível, pessoal, o raio atômico aumenta por causa da repulsão que existe entre as cargas de mesmo sinais, que caso é o elétron. Aqui tu só tinha 4, agora tu tem 6, tudo bem? Então, pro ânion é essa jogada, mesmo que ele esteja no mesmo nível, aumenta, e caso ele ganhe elétron e mude de nível, aí que aumenta mesmo, tudo bem? Então, o ânion sempre possui raio atômico maior do que o átomo no estado normal, o átomo neutro, tudo bem? Aí você pergunta, professor, e para os isoeletrônicos? Aqueles átomos que têm a mesma quantidade de elétrons, tá? Um perdeu, um ganhou, acabou que empatou. Como é que fica para eles, tá? Numa série, pessoal, de íons isoeletrônicos que apresentam a mesma quantidade de elétrons, como a gente estudou lá no nosso curso de atomismo, terá maior raio o íon que tiver menor número atômico. Então você vai olhar para o número atômico dos caras. Aquele que possui o menor número atômico, ele tem o maior raio. Por quê, professor? Por quê? Porque, pessoal, se ele tem o menor número atômico, ele tem menor cargas positivas no núcleo. Com isso, ele tem menor carga positiva no núcleo. A força que ele vai estar jogando sobre o elétron será menor que está na eletrosfera. Agora, se ele aumentar as cargas, ele vai atrair mais fortemente os elétrons da eletrosfera. Então, quanto menor o número atômico, menor a quantidade de carga positiva, menor a atração que ele faz dos elétrons deles da eletrosfera, tudo bem? Então, olhando esses caras, tu tem aqui uma série do alumínio, do magnésio, do sódio, flúor, oxigênio, nitrogênio, todos eles possuem o que? 10 elétrons, tudo bem? São isoeletrônicos, possuem 10 elétrons, todos eles. Qual que possui o maior raio aqui? Aquele que possui o menor número atômico. Então, quem possui o menor número atômico? Isso aqui, 13, 12, 11, 9, 8 e 7. Então, o nitrogênio, pessoal, como está realmente até na imagem aqui, ele possui o maior raio atômico. Tem até o valor aqui que ele possui, 0,146 nanômetros, tudo bem? Então, ele possui o maior raio atômico, pessoal, justamente por possuir número de prótons, que é um número atômico menor, sendo que a atração que ele faz dos elétrons dele é um pouquinho mais fraca do que esses caras aqui. Olha, o alumínio tem 13, pessoal, prótons. Então, ele está atraindo muito fortemente os elétrons que estão na eletrosfera para o núcleo, tudo bem? Então, por causa disso. Então, nos eletrônicos, você olha o número atômico. Aquele que possui menor número atômico apresenta maior raio. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar outra propriedade periódica que a gente observa na tabela periódica. Forte abraço, galera, e tchau, tchau.